Mas, para já, na minha companhia tenho o António Santa Clara para analisarmos todos estes dados das eleições presidenciais, da corrida a Belém, pelo menos da primeira volta. Mas, António, muito bom dia. Vamos fazer uma projeção para o futuro. Acreditas que pode ser ainda eleito, no fundo, o presidente do Chega, André Ventura? Qual é que é a probabilidade? É capaz de ser uma alternativa agregadora ou não? Antes de mais, bom dia e agradecer o convite. Não creio, até porque as taxas de rejeição de André Ventura são demasiado elevadas. No entanto, eu não subestimaria a capacidade de André Ventura, que tem vindo a demonstrar ao longo do tempo capacidade de crescimento face às taxas sempre das eleições anteriores. Nós não costumamos comparar muito os resultados eleitorais dos partidos com os candidatos que são apoiados pelos partidos, mas André Ventura é um caso distinto, até porque o Chega muitas vezes é chamado o partido de um homem só. E André Ventura tem demonstrado essa capacidade, em 6 anos conseguir passar de deputado único para um grupo parlamentar de 60 deputados. Eu lembro-me que em 2022, quando elegeram o primeiro grupo parlamentar de 12 deputados, houve muita gente nesta bolha mediática que disse que era impossível que o Chega conseguisse alargar ainda mais o seu capital político, e a verdade é que isso acabou por acontecer. De facto, partidos muito recentes ontem conseguiram percentagens altíssimas nas eleições presidenciais, a Iniciativa Liberal e o Chega. É verdade, mas a Iniciativa Liberal teve um candidato que soube fazer uma campanha nova, com frescura, com leveza, e a última semana de campanha ainda assim foi muito complicada para João Coutinho de Figueiredo. E isso leva-me a outro ponto que eu também gostaria de tocar, que era o facto das campanhas eleitorais terem-se alterado na sua forma, no seu conteúdo e até na forma como as pessoas olham para a campanha eleitoral. E parece que os partidos, ou as pessoas que vêm dos partidos do mainstream, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o CDS e até mesmo do PCP, continuam numa ridicularização do ridículo, que acontece muitas vezes com André Ventura. A minha questão e o meu ponto é que é verdade que há muitas coisas ali que são absolutamente ridículas, mas nós, quando continuamos só a rir do ridículo, quem só ri do ridículo passa a ser muito difícil conseguir vencê-lo e um dia sai de vencido desse ridículo que tanto ri. Mas, de facto, António José Seguro era o candidato que André Ventura mais queria na segunda volta, ou seja, para polarizar o eleitorado entre a esquerda e a direita, não é? Isso sem dúvida nenhuma, até porque ontem André Ventura já se regou ao chatevento do líder da direita e esse era o seu principal objetivo nestas eleições presidenciais, que o próprio disse não querer concorrer. Portanto, esse era o objetivo principal de André Ventura, que era tentar limpar as candidaturas mais não à sua direita, porque à sua direita é impossível, mas no espaço político da direita, sem dúvida nenhuma, que esse era o principal objetivo de André Ventura. Houve uma vitória e ganhar da ainda direita, mais espaço mediático. claramente, sem mas dúvida nenhuma. desunida, é isso que podemos concluir. Sem dúvida nenhuma. E António José Seguro foi a única candidatura que conseguia agregar o voto útil à esquerda, muita parte do voto de centro e até algum voto que muitos eleitores queriam para evitar que André Ventura tivesse um resultado que muitas sondagens diriam que poderia vir a ter, que era nomeadamente a vitória nesta primeira volta. Eu acredito muito que quer Henrique Gouveia Melo, quer Luís Marques Mendes sofreram com esse voto útil para poder dar a vitória a António José Seguro. Isso foi possível também porque as sondagens ou os rankings de polls que se fizeram nestas últimas semanas de campanha, ou desde o início da campanha eleitoral oficial, ajudaram a que esse voto fosse concentrado. Aliás, a percentagem de indecisos no final das últimas sondagens que saíram e vieram a público é exemplificadora disso mesmo. Agora, António José Seguro é efetivamente o político de centro-esquerda de que a direita gosta. António José Seguro foi purgado do Partido Socialista por aqueles que depois vieram a afundar o país, nomeadamente na era de António Costa, e o facto de ser testado por António Costa, Augusto Santos Silva, ainda ninguém ouviu desde a noite de ontem, José Sócrates, esses nomes que estiveram todos muito ligados a António Costa, o facto de estar Mariana Vieira da Silva, que queria António Vitorino como candidato apoiado pelo Partido Socialista e não António José Seguro, faz com que haja muito boa gente
da parte da área da direita que vota em António José Seguro nesta segunda volta. Pedro Duarte é exemplo afinal, podemos disso. dizer que o Partido Socialista está vivo, porque daquilo que podemos concluir ontem das eleições presidenciais é que André Ventura, que queiramos ou não, faz parte do Chega, e sabemos que as presidenciais são uma coisa e as legislativas outra, mas podemos dizer que ameaça o PSD, o Chega agora. E o que é que o Seguro faz? Revigora o Partido Socialista? Não, este resultado não é do Partido Socialista. Este resultado é de uma conjuntura política que permitia a António José Seguro capitalizar o voto do centro, da esquerda, do centro-esquerda e de boa parte do centro-direita. Portanto, António José Seguro teve a proeza de passar entre os pingos da chuva durante esta campanha eleitoral, percebeu que, enquanto o experiente da política, Luís Marques Mendes, e o inexperiente da política, Gouveia Melo, andavam a tentar esmiuçar a campanha de um e de outro para se reduzirem o máximo possível, António José Seguro simplesmente assistiu ao que acontecia e passou claramente entre os pingos da chuva, e isso foi a estratégia que lhe levou à segunda volta, que lhe permitiu ser o candidato naturalmente apoiado pelo Partido Socialista. Mas eu recordo que Henrique Gouveia Melo, no debate com António José Seguro, regou-se ele próprio o candidato do Partido Socialista. Portanto, nós tivemos uma campanha eleitoral cheia de peripécias, tivemos uma campanha eleitoral, como é que eu ia dizer, muito sui generis para aquilo que seria uma campanha eleitoral para o mais alto magistrado da nação. E eu gostava de dizer uma coisa: eu espero, sinceramente, António José Seguro não é o protótipo de Presidente da República que nós gostaríamos de ter neste momento, sobretudo com a incerteza internacional e até com alguma incerteza nacional que nós temos. Mas é um resultado... Só para dizer isto, Madalena, eu espero mesmo que o próximo Presidente da República não dê a Marcelo Rebelo de Sousa espaço para se apropriar do ditado popular: depois de mim virá quem bom de mim fará. Espero mesmo que o próximo Presidente da República, eu creio naturalmente que será António José Seguro, mas efetivamente eu espero que não dê razões a Marcelo Rebelo de Sousa para se apropriar desse ditado popular. E a perguntar-te, António, se este resultado é uma mistura de mérito, mas também de sorte, como dizias, porque a esquerda concentrou-se toda em Seguro, a direita acabou por se dividir e nunca os candidatos apoiados pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP tiveram resultados tão baixos. Portanto, houve claramente este tal concentrar de votos em Seguro. Sem dúvida. É mérito e sorte? Sim, é uma mistura das duas. Eu diria mais sorte do que mérito, para as razões que já elenquei anteriormente, de uma campanha eleitoral atípica, e António José Seguro teve efetivamente a capacidade de se reinventar numa conjuntura política que o permitiu ganhar estas eleições, muito também pela concentração de votos que teve para evitar que André Ventura fosse o vencedor da primeira volta. Mas, efetivamente, António José Seguro teve mérito podia ter estragado essa linha da sua campanha, mas teve uma grande dose de sorte nesta campanha eleitoral, porque Luís Marques Mendes e Gouveia Melo decidiram entrar neste caminho e porque João Coutinho Figueiredo repartiu muito o eleitorado que votou na AD e que não se revia no candidato Marques Mendes, que foi apoiado pelo Primeiro-Ministro. António, uma pergunta só mesmo de sim ou não. Se o Partido Socialista viabilizou o último Orçamento de Estado do PSD, agora vai cobrar a Luís Montenegro o apoio de Seguro para a segunda volta? Não creio, até porque são matérias distintas e o que está em causa é mesmo a luta pela liberdade e pela democracia, quando de um lado temos um candidato que não tem qualquer tipo de apreço, gosto ou vontade de reivindicar a democracia e de defender os valores que nós conquistámos em 25 de abril de 1974 e em 25 de novembro de 1975. António Santa Clara, muito obrigada.